Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. A partir de hoje nós teremos várias e várias aulas sobre realidade brasileira. Todo sábado, até a véspera da prova, nos encontramos aqui no canal, ok? Compromisso assinado aqui com vocês. Todo sábado, geralmente ali às 7 horas da noite, eu vou publicar um vídeo para vocês. Na aula de hoje, lembrando que estamos estudando para o bloco 8, nível intermediário, do concurso público nacional unificado. Não esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se no canal, isso é muito importante. Então, meus amiguinhos, não vacilem na missão, Então, todo sábado nós teremos essa nossa aulinha aqui, correto? Na aula de hoje, vamos falar sobre a independência até o momento da República. Vamos compreender esse processo de independência até, entre aspas, a proclamação da República. A independência do Brasil. O que levou, gente, à independência do Brasil? 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I estava com uma diarreia muito braba e decretou a independência. Independência ou morte. Foi um alívio para ele, que ele estava muito apertado. Muito apertado pela corte portuguesa e outras coisitas mais. A crise do sistema colonial. O que é o sistema colonial, filho de Deus? O sistema colonial é a relação entre metrópole e colônia. Esse sistema colonial que existia há muito tempo já, há alguns séculos, entre as potências europeias e as colônias na África e na América. Esse sistema estava ruindo. Várias colônias estavam conseguindo sua independência e o Brasil foi praticamente a última desse processo aqui na América. A nova ordem capitalista é o capitalismo industrial, é o capitalismo selvagem que precisa da mão de obra assalariada para se sustentar, ok? Então não esqueçam disso. Expansionismo napoleônico. Napoleão Bonaparte queria dominar o mundo, entre eles arrebentou com Portugal. Antes disso, a família real, em 1808, chegou ao Brasil. Dom João VI, o corno, Dona Carlota Joaquina, a tarada, e Dona Maria I, a louca. Era assim que eles eram conhecidos, tá, gente? Não é brincadeira do professor Rogério, não. Então, o Dom João era casado com Dona Carlota Joaquina e a sua mãe era Dona Maria I, que tinha uns probleminhas ali psicológicos. Então, a rainha não reinava. Quem comandava toda a parada era o Dom João. Por isso aí, período joanino. De 1808 a 1821, aproximadamente, Dom João governa o Brasil e governa Portugal. O rei de Portugal morava no Brasil. Olha que parada muito louca, né? Olha que coisa bem estranha, uma situação bem peculiar. E durante a permanência de Dom João e a família real no Brasil, houve grandes transformações socioeconômicas. O Rio de Janeiro ganhou ares europeus, o Brasil foi elevado a status de reino, criou-se o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, colégios de medicina, academias militares. O Pacto Colonial acabou. Então imagina, gente, você comerciante que mora no Brasil, antes da chegada da família real, você era obrigado a vender seu produto somente para Portugal. Depois da permanência da família real,
A família real, estando no Rio de Janeiro, você pode vender seu produto para 10 países. Então você vai ganhar muito dinheiro, você está muito feliz com o Dom João no Brasil. Só que em 1820, deixa eu pegar a minha canetinha aqui marota, em 1820 vai ocorrer a Revolução do Porto. O que foi a Revolução do Porto? Uma revolução feita pela burguesia portuguesa que exigia a volta da família real e Dom João. Ei, Dom João, se você não voltar para Portugal, nós vamos nomear outro como rei. O Napoleão já tinha sido derrotado, gente, em 1815. 1815, o Napoleão já tinha sido derrotado. A família real não veio para cá por conta de Napoleão? Sim, mas olha aqui, já se passaram 5 anos. Lembrando que a família real chegou em 1808. Então, Dom João volta, e ele vai voltar. Só que isso, gente, representava um perigo para o reino chamado Brasil. O Brasil poderia ser recolonizado. E qual foi recolonizado? Não esquece, questão de prova. Qual foi a saída de Dom João? Deixou seu filho aqui, para que não ocorresse essa recolonização praticamente que automática. O Dom Pedro ficou aqui no Brasil e Dom João foi embora. E aí já começa a se desenhar a independência no começo do século XIX. Aqui você tem a Dona Maria Leopoldina, esposa, está aqui o Dom Pedro I, safadinho, tinha várias amantes, concubinas, bofes, etc. E aqui a sua amante, a Marquesa de Santos, ok? Então tá aqui, olha, a regência de Dom Pedro I, antes ali da independência. O mandato judicial exigia a volta de Dom Pedro a Portugal. A corte portuguesa viu que estava se desenhando ali a independência e exigiu que Dom Pedro I voltasse para Lisboa. E ele ficou enrolando aqui, até mesmo sem saber o que fazer. Tropas portuguesas vieram de Lisboa e estacionaram ali em Salvador, tá? E de Salvador estavam esperando mais tropas, mais reforços para descer para o Rio de Janeiro e forçar o Dom Pedro I a voltar a Lisboa para evitar a independência. Dom Pedro I recebeu apoio da elite brasileira, né? Da aristocracia brasileira, ao não cumprimento das ordens de Lisboa. Porque, gente, o pai dele lá em Lisboa não mandava em nada. Quem mandava lá era o Congresso, o Parlamento, que nós chamamos de corte, a corte portuguesa. Ele era um rei que não reinava. A monarquia não era mais uma monarquia absolutista, era uma monarquia constitucional parlamentar. Foi organizada uma petição pública, o Senado da Câmara entregou a Dom Pedro. O que dizia essa petição? O que dizia esse abaixo-assinado? Para Dom Pedro ficar no Brasil, que ele teria apoio de quem? Das elites. Inclusive, gente, da elite portuguesa que estava aqui. A elite portuguesa que estava no Brasil tinha interesses diferentes da elite portuguesa que estava em Portugal. A elite de Portugal, portugueses, queriam a volta do Pacto Colonial. E a elite portuguesa daqui, boa parte dela, queria que isso não acontecesse. Então aí você tem conflitos de interesse. Então, em janeiro de 22, o Dom Pedro I permanece no Brasil. Ele toma a decisão de permanecer no Brasil e aí começa a acelerar a independência, né? O dia do fico. Existe uma parada na história que ele teria dito: se for para a felicidade de todos e o bem da nação, diga ao povo que fico, né? E existe alguma polêmica na história aí dizendo que ele não falou isso e tudo mais, mas o que é importante para vocês? A partir de janeiro de 22, Dom Pedro I começa a organizar a independência, começa a nomear cargos, começa a organizar a Assembleia Nacional Constituinte. Tá? O Grito do Ipiranga. Agosto, olha lá, estamos caminhando nos meses de 22.
As cortes reduziram o príncipe a um delegado temporário, ou seja, não manda em coisa nenhuma. Conselho de Estado presidido pela princesa Leopoldina, durante a ausência de Dom Pedro I. Quando Dom Pedro não estava aí no Rio de Janeiro, quem respondia a parada era a Leopoldina. E aí o safadinho do Dom Pedro I, em setembro de 22, foi visitar a sua amante em Santos. Na volta da viagem, ele recebeu cartas da corte, do Dom João, da princesa e de José Bonifácio. Será que ele estava pressionado? A corte dizendo: Dom Pedro, a tua situação está muito feia, tu está lascado com a gente. Dom João dizia: meu filho, se o Brasil tiver que ser independente, que seja pelas suas mãos. A princesa dizia: meu amor, você tem que tomar uma decisão agora. O José Bonifácio dizia: chefe, o bicho está pegando, mandaram até me prender. Então, pressionado por todas as direções, Dom Pedro I, atrás da moita com infecção intestinal, resolve decretar a independência. 7 de setembro de 1822. Olha aqui ele no quadro, daqui a pouco eu vou te mostrar o quadro. Aqui, ó, montado em cima do cavalo. Esse quadro aqui, gente, ele não representa a realidade dos fatos. Isso é uma releitura da história. Em 1º de dezembro, com apenas 24 anos, Dom Pedro foi coroado imperador. O primeiro chefe de Estado do Brasil não era brasileiro. Olha que loucura. Aqui eu fui no Museu do Ipiranga, nas comemorações de 200 anos da independência. Aqui o quadro de Tiradentes, olha aqui o quadro da mineração. Eu fiquei, parece criança da Disney. Isso aqui são fotos minhas do Museu do Ipiranga, lindo, lindo e maravilhoso. Pessoal de São Paulo aí, gente, região, por favor, visitem isso. Isso é um grande patrimônio histórico da nossa nação, muito bonito. Olha eu aqui com o cara de abestado. Olha o tamanho desse quadro. Isso aqui é tudo ouro, tá, gente? Essa moldura aqui toda feita de ouro, negócio muito bonito. E tá aqui o Dom Pedro I, né? Em cima do cavalo. Ele era atrás da moita, né? Aqui o desenho, a pintura dizendo que o povo viu essa independência, os militares aqui apoiaram a independência, tudo releitura da história, correto? Não foi assim que de fato aconteceu, mas foi assim que quiseram, né, que ficasse marcado na história. Ficaria muito feio um quadro da independência, ele lá na margem do rio do Ipiranga com a bunda para fora, né? O Dom Pedro I decretou a independência do Brasil e aí ficou tudo certo? Ah, todas as províncias aceitaram? Claro que não, gente. Teve muito tiro, teve muito sangue. Houve, gente, esse processo de reconhecimento da independência a nível externo. É o que nós temos aqui no slide. E a nível interno. A nível interno, nós tivemos Cisplatina, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará. Nós tivemos as guerras de independência, onde Dom Pedro I contratou mercenários ingleses para impor a independência. E aí sempre o aluno me pergunta: professor, o povo, o pobre, ele participou da independência? Participou. Como? Morrendo, né? Levando o farelo nessas guerras de independência, infelizmente. E uma das grandes guerras de independência aconteceu na Bahia. Muito bacana ali a participação de mulher e tudo mais. Vocês que são da Bahia sabem muito bem essa história, correto? Através da violência, conseguiu impor essa independência a nível interno. A nível externo, está aí. Lá em 1825, Portugal falou: nós aceitamos a independência, Brasil, desde que você pague uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Faz o Pix. O Brasil tinha dinheiro? Não. Adivinha de quem ele pegou esse dinheiro emprestado?
do Reino Unido. E aí o dinheiro fez uma viagem aqui, ó. Coincidência ou não, claro que não foi coincidência, Portugal devia a mesma quantia para o Reino Unido. Na verdade, o dinheiro não fez uma viagem, o dinheiro nem saiu do Reino Unido. O que aconteceu foi uma jogada política para o Brasil se livrar da dominação portuguesa e cair no colo do imperialismo britânico. Essa foi a independência do Brasil. Foi pago, foi sem graça e foi isso que aconteceu, né, gente? Eu queria poder contar uma linda história para vocês. O povo brasileiro pegou em armas, fez uma revolução, PPP, papapá, mas não foi isso que aconteceu, ok? Então, essa foi a independência. E aí começa o governo de Dom Pedro I, um governo muito polêmico, tá, gente? Um governo, se você for parar para observar, não foi muito duradouro. Durou aí um pouquinho de tempo, né? Você observa aí de 22 a 31, 9 anos. 9 anos, gente, para uma monarquia é muito pouco, correto? Como eu falei, gente, antes mesmo do 7 de setembro de 22, o Dom Pedro I já mandou organizar o Brasil, né? Já mandou organizar a questão da legislação, da burocracia e tudo mais. E aí ele virou para os políticos e falou mais ou menos o seguinte: olha, galera, vão aí redigir a Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte. Assembleia Nacional Constituinte. Toda vez que você ler e estudar sobre a Assembleia Nacional Constituinte, é a organização de políticos para escrever uma Constituição. Só que ele deixou bem claro: eu só vou assinar esse projeto constitucional, essa Constituição, se for digna de minha pessoa. O Dom Pedro I era autoritário, tá, gente? Era um cara muito boçal, muito metido. Foi a menos democrática possível, né, essa Constituição, esse projeto, porque era excluído, gente, boa parte da população brasileira da participação política. Os escravos, os estrangeiros não naturalizados, os criminosos, os membros das ordens religiosas e as mulheres. No entanto, os analfabetos poderiam votar, já que naquele momento, grande parte dos ricos, né, da elite latifundiária eram analfabetos. Determinava aí, por exemplo, gente, o Senado vitalício, o voto indireto, o voto censitário, de acordo com a renda. 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, sendo que desses 3 poderes, o maior poder seria do legislativo. E aí o Dom Pedro I boçal ficou #puto da vida com isso. E ele não aceitou esse projeto constitucional. Ele mandou todo mundo para casa e bateu no peito e disse: deixa comigo, é nós. Eu vou fazer essa Constituição e vão se fumar. Vão se lascar. Eu sou o imperador dessa imundice. Eu sou o cara. Era o meu que estava na reta na independência do Brasil. Esse quadro aqui é interessante, tá, gente? Em 12 de outubro, no campo de Santana, Dom Pedro I é saudado, já como imperador, né? Logicamente que não aconteceu isso, gente. Tinha, eu acho que meia dúzia de pessoas ali fora e olhe lá. Correto? Isso em outubro, né? E aí, gente, o Dom Pedro I, ele vai impor uma Constituição. Ele, com meia dúzia de pessoas, vai criar a Constituição do jeito que ele quer, do jeito que ele queria. Então, por isso, diz aí que a Constituição, ela foi imposta, ela foi outorgada. Toma, sociedade brasileira, essa aqui é a tua Constituição e cala a tua boca, quem manda aqui sou eu.
e ponto final, né? Influências do liberalismo europeu, apresentou alguns traços marcantes de autoritarismo. Era liberal por um lado, mas era autoritário por outro, né? Não houve o fim da escravidão, houve a manutenção desse sistema escravocrata. Então, que independência foi essa? Manteve-se o modelo agroexportador e manteve-se a escravidão. Então, não mudou muita coisa, gente, para o povo brasileiro. Criou-se aí o poder moderador, o quarto poder. Qual é o quarto poder? Tá aí, gente, poder moderador. Legislativo, executivo, judiciário e moderador, que significa que o imperador ele pode mandar no legislativo, ele pode mandar no judiciário, mas uma característica autoritária. Senador, o cargo de senador vitalício, para sempre, eterno. Você é eleito senador, já era. Você só sai de lá depois de morto. Olha como era em 1824. Ah, não esqueça, tá, gente? Essa Constituição outorgada, ela é de 1824, questão de prova. Não tem como esquecer, tá, gente? Até mesmo porque ela tem um apelido bem interessante. A Constituição da Mandioca. Ai, aipim em algumas regiões do Brasil. 24, mandioca, 24. Ai, professor, adoro essa parte da aula. Não tem como esquecer, tá, gente? Por que Constituição da Mandioca? As riquezas eram calculadas de acordo com a área de plantação. E eles usavam muito como referência a mandioca como área de plantação. Mandioca, algodão, café. Quanto mais área de plantação você tem, mais rico você é, mais você participa da política brasileira, já que o voto é de acordo com a renda, voto censitário. Não te esquece disso, cabeça de boi. O voto de acordo com a renda, a grana. Você ganha 40 mil por safra. Você vota num cara que ganha 60 mil, vamos supor 60 mil réis por safra. Esse aqui é o candidato a deputado federal. Esse que ganha 60, ele pode votar num carinha que ganha 100. Esse cara, ele é candidato ao Senado. Então, por isso que o voto é indireto. Esse vota neste, que vota no outro. Beleza? E aqui, gente, o Brasil, ele tinha uma religião oficial, a Igreja Católica, o catolicismo, melhor dizendo. Isso vai ser muito importante lá no final do governo de Dom Pedro II. Muita gente lutou contra o autoritarismo de Dom Pedro I. A galerinha do Nordeste organizou uma revolta chamada de Confederação do Equador. Só que essa revolta foi duramente reprimida. Teve a liderança de Frei Caneca, ali em Recife, onde ele foi fuzilado em praça pública. Está aqui a Confederação do Equador, tá, gente? Muito simples, né? Reação ao autoritarismo de Dom Pedro I. Existiu uma grave crise econômica ali, se juntou à luta contra o autoritarismo, correto? Tá aqui, estive lá por Recife, também essa é uma foto minha aqui, do local onde o Frei Caneca foi fuzilado. Em todas as minhas férias, sempre eu escolho um ponto turístico histórico para visitar. Coisa de professor, né? O Dom Pedro I, gente, como eu já falei para vocês, não governou durante muito tempo e teve vários problemas, o que levou à sua abdicação. Por exemplo, a direção do Banco do Brasil ele entregou a portugueses. Os melhores cargos públicos eram dos portugueses. O Banco do Brasil foi saqueado pelos portugueses. Ele não conseguiu resolver os problemas econômicos do Brasil, o que trouxe ainda mais impopularidade. Ele se envolveu na sucessão do trono do pai dele, lá em Portugal, o Dom João VI, o Corno, mais impopularidade.
Existia um jornalista que vivia falando mal do Dom Pedro I. Adivinha, certo dia ele foi assassinado. Então Dom Pedro I já foi acusado de ser o mandante do crime. Olha que bagulho doido. Noite das Garrafadas. Partido Brasileiro versus Partido Português. Imagina a torcida do Corinthians e a do Palmeiras se encontrando na mesma avenida. A torcida do Flamengo, a torcida do Fluminense. Porrada, facada, chifrada. A UPA no Rio de Janeiro ficou lotada. Culpa de Dom Pedro I. Para tentar resolver a parada, criou um cabide de emprego aqui, o Ministério dos Brasileiros. Professor, qual era a função desse ministério? Dar cargos para os brasileiros. Não tinha função além dessa. Depois o Dom Pedro I foi lá e demitiu todo mundo desse ministério. Ou seja, gente, tava uma confusão do cacete. Dom Pedro I pensou e falou: quer saber de uma coisa? Eu já tô rico, já sou meio coroa, eu vou deixar esses brasileiros se lascarem aqui. Eu vou me embora, meu irmão. Eu vou para Paris tomar champanhe, comer croissant lá na Champs-Élysées, né? Hashtag partiu. Quem deveria assumir o trono? O Dom Pedro II, o filho dele. Só que era criancinha, ainda assistia Galinha Pintadinha. O desenho desgraçado. Meu filho via muito isso, eu queria matar essa galinha. Enquanto o Dom Pedro II assiste Galinha Pintadinha, foi instalado um governo provisório. Quem era esse governo provisório? A regência. Isso já estava previsto na Constituição. Tá bom, gente? A regência é um governo provisório. É um governo para aguardar a maioridade do Dom Pedro II. Essa regência ela era formada por 3 pessoas. Por isso, nós chamamos ela de regência trina. Então, nós temos a trina provisória e depois a trina permanente. Mas esses caras aqui, gente, eles são insignificantes na história. Por quê? Porque logo depois foi criado a regência una. O que significa una? Uma pessoa apenas vai governar provisoriamente o Brasil. Tá aqui, olha. O primeiro regente único do Brasil, Padre Antônio Feijó. Esse lindão aqui. O Araújo Lima, depois, ele vai governar o Brasil também. Era tão complicado, gente, governar o Brasil, que o Padre Feijó também renunciou. Porque ele não vai conseguir solucionar ali os problemas das revoltas regenciais. E aí o Araújo Lima assume a parada, né, e consegue liquidar praticamente todas as revoltas, com exceção da Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ah, gente, isso é importante para mim, tá? Escrevam aqui, gente, escrevam de onde vocês estão assistindo a aula. Professor, eu sou de Turiaçu do Maranhão. Professor, eu sou de Penha, de Santa Catarina. Professor, eu sou de Campos do Jordão, de São Paulo. Escreva aí, gente. Professor, eu estou lhe assistindo de Barcelos, no Amazonas. Quero saber onde a minha aula está chegando. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, mostre para os colegas de vocês que vocês terão aqui várias e várias aulas gratuitas no YouTube para esse concurso e para outros concursos que tenha ali no conteúdo Realidade Brasileira. Olha aí, gente, o que mais vem em prova aí são as revoltas regenciais. Então, tu tem que saber o básico disso, tá, gente? Cabanagem, Pará, Balaiada, Maranhão, Malês e Sabinada, Bahia,
Ô Bahia, linda e maravilhosa, saudade da Bahia, faz tempo que eu não vou na Bahia. Farroupilha, Rio Grande do Sul, só conheço Porto Alegre, né, aí no Rio Grande do Sul. Farroupilha, muito tiro, 10 anos de guerra. Por que o nome cabanagem? Porque foi um movimento popular onde as pessoas pobres e humildes moravam em cabanas, em palafitas. Por que balaiada? Presta atenção. Porque um dos seus líderes era um artesão fabricante de balaio. Pesquisem no Google o que é o balaio. É uma cesta feita de fibra natural. Por que malê ou malês? Os escravos muçulmanos. Malê é uma etnia. Por que Sabinada? Francisco Sabino, um dos líderes dessa revolta na Bahia. Por que Farroupilha? Porque o exército do Rio Grande do Sul, ele não usava um uniforme bonitinho, padronizado, como acontecia com o exército regencial e imperial. Era um exército de esfarrapados. Então tudo tem um porquê, uma explicação desses nomes dessas revoltas, ok? Pegaram aí a informação? Qualquer coisa é só voltar o vídeo aí, né, gente? É muito bacana a aula no YouTube porque você pode voltar várias e várias vezes para você fixar o conteúdo. Cabanagem. A cabanagem aconteceu no Grão-Pará há aproximadamente 5 anos. Tá aí, gente. 1835, 1840. Um ano e pouco em Belém, o resto no interior do Grão-Pará. O Grão-Pará, gente, que não era o Pará de hoje, tá, gente? Era uma região muito maior. O que causou a cabanagem? A luta contra as desigualdades sociais. E, historicamente, o pobre, o preto, o nativo, o caboclo sendo explorado pela elite. Muitas das vezes, a elite portuguesa. Então, eles lutavam contra isso. A cabanagem também é explicada por uma disputa entre elites, uma disputa pelo poder, elite portuguesa versus elite nativa. Então eles viviam se degladiando, tá? Eles viviam na porrada aí entre eles. Quem governava o Pará durante décadas e décadas era a elite portuguesa. E a elite paraense, a elite nativa, queria governar o Pará. E isso está associado aqui à luta contra o autoritarismo da regência. Era a regência que escolhia, entre aspas, o governador, que na época chamava-se de presidente provincial, ok? Então a regência dizia, olha, você fulano de tal, você vai governar o Maranhão. Você ciclano, você vai governar o Rio Grande do Sul. Você, filho de Deus, vai governar a Bahia. Então não era um baiano que governava a Bahia, não era um maranhense que governava o Maranhão, não era um paraense que governava o Pará. Então esse é o motivo comum de todas essas revoltas regenciais. Ok? E dentro, gente, de alguns núcleos do movimento cabano, o movimento cabano é um movimento popular, mas com a participação das elites, extremamente heterogêneo, tinha alguns indivíduos, principalmente os escravos, que sonhavam com o fim da escravidão. Não eram todos, tá, gente? Mas alguns negros observavam que esse era o momento de lutar pelo fim da escravidão. Não tiveram muito sucesso. Assim como a cabanagem. Em 1840, ela foi, infelizmente, derrotada. Teve mais de 30 mil mortos, que é um negócio bem espantoso, né, gente? Balaiada, Balaiada no Maranhão, 1838, 1840. A balaiada, ela começou ali por questões políticas, mas depois isso foi deixado de lado, tá, gente? A briga ali entre liberais e conservadores. Depois, o movimento ele acabou ganhando contornos extremamente populares. O que provocou a balaiada? A luta contra a pobreza, contra a miséria,
Alguns indivíduos, como o Negro Cosme, lideravam quilombos, quilombolas, sonhavam com a liberdade. E aqui foi criada uma tal de lei dos prefeitos, entre aspas. O que era a lei dos prefeitos? Onde o prefeito, ele era prefeito, juiz, advogado, guarda de trânsito, ele era tudo. Ou seja, o cara tinha amplos poderes. E esses amplos poderes recaiu nas costas de quem? Dos mais pobres. Então não tinham julgamentos justos. Então eles lutavam para acabar com essa putaria que existia no Maranhão. Negro Cosme, Francisco dos Anjos, o vaqueiro Cara Preta se juntaram, tomaram inclusive a segunda cidade mais importante na época, a cidade, interessante o nome da cidade, gente, vocês têm que saber isso aqui. Chegaram a dominar a cidade de Caxias. Então foi um movimento muito grandioso, tá? E a regência enviou para lá o comandante Alves Lima e Silva, o comandante do Exército Brasileiro mais respeitado, o que mais matava. E aí ele acabou com o movimento e ele ganhou o título de Barão de Caxias por conta da cidade. Olha o que interessante. E hoje vocês conhecem ele como o quê? Duque de Caxias. Acabou virando um herói dentro do Exército Brasileiro. Duque de Caxias era um moleque doido, desguiado, como a galera do norte fala, né? Se envolvia em cada treta, meu amigo. E ele era vitorioso em praticamente todas, né? Na Sabinada, na Balaiada, em revoltas em Minas Gerais, em São Paulo, né? Ele participou da Guerra do Paraguai. Ele era o cara do exército. Infelizmente, esse movimento foi derrotado. Revolta dos Malês. Revolta dos Malês é muito fácil. Uma revolta escrava, de escravos muçulmanos. E o que um escravo quer? O fim da escravidão, claro, né? Um movimento abolicionista. Alguns historiadores afirmam que foi a maior revolta escrava da história do Brasil. Tá? É difícil determinar, gente, qual foi a maior, né? Mas está aí, podemos afirmar, entre as maiores, as mais significativas. Infelizmente, também foi derrotada. Novamente, a Bahia, Sabinada, o médico jornalista, ele liderou esse movimento, o Sabino, né? Motivação comum, tá aí a motivação comum, a luta das províncias contra a centralização do governo. O governo nomeava o governador, o presidente provincial. Os impostos, né, eram criados assim, tudo às três porradas, de uma hora para outra. Estavam também aí na Bahia, gente, estavam recrutando soldados jovens para lutar lá no Rio Grande do Sul. Então a galera se revoltou contra isso, contra tudo isso. Infelizmente, né, também foi uma revolta derrotada. Durou aí aproximadamente um ano, né? Chegamos no Rio Grande do Sul, lindo Rio Grande do Sul. Os pampas, as fazendas, as estâncias, chimarrão, as charqueadas, a farroupilha. Observa, gente, a farroupilha, a maior guerra civil da história do Brasil, de 35 a 45, tá? 10 anos, papai, 10 anos de muito tiro. O movimento liderado, por exemplo, por Bento Gonçalves, depois teve a participação de Garibaldi, a participação de italianos, tomaram até mesmo parte de Santa Catarina. O movimento não ficou limitado ali ao Rio Grande do Sul, proclamaram duas repúblicas, a República de Piratinim, a República Juliana, ameaçaram até se separar do Brasil. Logicamente que eles não queriam isso, tá, gente? Isso fazia parte de uma estratégia de pressão sobre o Estado regencial e depois sobre Dom Pedro II. É tão longa essa revolta, gente, que ela começou durante
a regência e terminou somente no governo de Dom Pedro II. Ok? Então o bagulho foi muito doido aí, gente. Foi muito complicado, muito complicado. Só um instantinho, gente. Vou responder aqui uma aluna urgente. Então, gente, foi muita onda aí, gente. Foi muito tiro. O movimento ele foi comandado pelos fazendeiros, pela elite, mas teve, logicamente, a importante participação das camadas populares e eles queriam, gente, se autogovernar, assim como o Pará, assim como a Bahia, assim como o Maranhão. O governo regencial e o governo imperial, por exemplo, não protegiam a economia do Rio Grande do Sul, principalmente na questão do charque. O charque que vinha da Argentina, ou carne seca, dependendo da região, como você conhece aí, a carne seca que vinha da Argentina e do Uruguai entravam de forma clandestina no Brasil, não pagava impostos. E aí o charque do Rio Grande do Sul cada vez mais perdia espaço no mercado interno. Então eles desejavam essa proteção econômica. E o governador e o presidente da província, que não era do Rio Grande do Sul, era um cara de Portugal, era um cara inglês, era um cara do Rio de Janeiro, não dava a mínima para isso. Então os fazendeiros rio-grandenses resolveram lutar contra todo esse esquecimento do governo central para com o Rio Grande do Sul. O governo central só lembrava do Rio Grande do Sul e das outras províncias na hora de nomear o presidente provincial, na hora de criar impostos. E aí o tiro rolou, né? Tiro, porrada, facada, chifrada, dedada, pedala, Robinho, samba, teves, pula, Daiana, cavalaria aérea, disco voador, índio com arco e flecha de mira laser. Eita porra, né? Mandaram para lá o Duque de Caxias, o Duque de Caxias foi para lá com tudo, tiro, 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 tiro. E aí ele mandou um WhatsApp pro Dom Pedro II, falou: Dom Pedro II, os caras aqui são muito bons, a gente não tá conseguindo derrotá-los. E aí o Dom Pedro falou: bora negociar então, vê o que esses filha da mãe querem aí pra gente parar com essa guerra. E aí eles foram vitoriosos. Quase tudo o que eles desejavam eles conseguiram. Eles foram anistiados, muitos foram incorporados, muitos soldados dos farrapos foram incorporados ao exército oficial, propriedades foram devolvidas, ganharam aqui, mesmo não de forma total, uma relativa autonomia política, as dívidas do Rio Grande do Sul passaram para o governo brasileiro e o principal ponto aqui, né, gente, a taxação do charque importado. Viva o Rio Grande do Sul! Viva aos gaúchos! Um abraço aí, gente, para os nossos queridos e maravilhosos gaúchos, tchê. O movimento foi vitorioso. Pelo menos um. Ok? Estamos saindo da regência. Estamos indo para o governo de Dom Pedro II. Então, o governo de Dom Pedro II, você observa que ele foi antecipado, né? Entre 14 e 15 anos, o Dom Pedro II vai assumir o trono. Houve ali, gente, uma estratégia dos liberais, do grupo, né, do Partido Liberal, para que Dom Pedro II assumisse logo o reinado, né? Modificaram a lei ali, uma maracutaia, né? Dizendo que o importante era que o Dom Pedro II ele tinha capacidade intelectual, embora não fosse maior de idade. E aí, gente, 14, 15 anos o cara assumiu, né, a administração do Brasil. Com 15 anos eu não mandava nem no meu quarto, imagina no Brasil. E aí começa, gente, o longuíssimo governo de Dom Pedro II. Estamos falando aqui do segundo reinado, né? Muita coisa aconteceu no segundo reinado, como a breve era Mauá.
O que era Mauá, gente? Industrialização. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, né? Ele acelerou o processo de industrialização. Ele investia em vários setores, a criação de ferrovias, bancos, seguradoras, produção de papel. Foi muito interessante esse momento aí, ali de 40 a 60, algo inédito na história do Brasil, porque durante muito tempo e até hoje, agro é tech, agro é tudo. O Brasil tem essa característica agroexportadora. Lembrando, tá, gente, que aí o que está bombando no mundo do agro? O café. Inclusive, vai ocorrer aí, gente, o fim da escravidão e a substituição por trabalhadores imigrantes. Correto? 1844, Tarifa Alves Branco, o ministro da Fazenda, decretou a criação de impostos sobre a importação de produtos vindos do exterior. Foi uma tentativa protecionista do governo brasileiro para tentar taxar os produtos que viessem de fora, né? Que viram de fora, para promover a industrialização no Brasil. É isso aí, gente. Infelizmente, não deu certo. Inclusive, anos depois, o Barão do Mauá vai praticamente falir. Tá? Chegamos na Guerra da Tríplice Aliança, governo de Dom Pedro II, Batalha do Riachuelo, Fortaleza de Humaitá, Dezembrada. O que eu estou te falando, filho de Deus? Eu estou te falando da Guerra do Paraguai. Se aparecer na sua prova, Tríplice Aliança, Guerra do Paraguai. Por que Guerra da Tríplice Aliança? Porque se juntaram Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. E detalhe, financiados pela Inglaterra. O Brasil vai ser altamente endividado da Guerra do Paraguai. Beleza? Aproximadamente ali 5, 6 anos de guerra. Foi a maior guerra que o Brasil se envolveu assim dentro desse contexto internacional, né? Guerra externa. Causas. Situado no interior da região do Prata, sem saída para o mar, a região do Prata, gente, é a região do Cone Sul. O Paraguai dependia dos países vizinhos, né, para acessar o Oceano Atlântico, tá, gente? País rural e com grande potencial de crescimento, ele tinha ali o sonho de se transformar em um país industrial. O Paraguai, há décadas e décadas, era governado por ditadores. E o Brasil vivia interferindo ali na vizinhança, inclusive ali numa guerra dentro do Uruguai, que era parceiro do Paraguai. Então o Paraguai era #mordido, chateado, puto com o Brasil, porque o Brasil vivia se envolvendo em questões políticas da região. Por que o Brasil fazia isso? Porque o Brasil queria ter o controle dessa região Cone Sul para as embarcações brasileiras, para que as embarcações brasileiras pudessem entrar e sair livremente ali pelos rios, inclusive acessar o Mato Grosso. Então o Brasil queria mandar em todo mundo. O Brasil era uma potência, é uma potência na América do Sul. E tinha um presidente paraguaio que não gostava dessa situação, né? Ficava muito puto com isso. E ele resolveu ir para cima. Ele resolveu lutar contra esse imperialismo brasileiro. E aí, meu amigo, o bagulho ficou doido. O Solano Lopes, ele queria pegar um pedaço do território brasileiro, um pedaço do território uruguai e argentino, para ele ter acesso ao Oceano Atlântico. Tu acha que esses países iriam aceitar? É óbvio que não. E aí rolou tiro, porrada e bomba. Tá aqui, olha. O Paraguai como ele é cercado, olha. Bolívia, Brasil, Uruguai e Argentina. Então, como se fosse assim, gente. O Paraguai queria pegar esse pedaço de território aqui, ó. Vamos supor. O Solano Lopes queria formar o Grande Paraguai. E tu acha que esses países iam aceitar? É óbvio que não. E aí,
a guerra rolou. Uma guerra muito sanguinária, logicamente que a Tríplice Aliança venceu, né? 150 mil mortos, parte de suas terras foram vendidas a estrangeiros, a economia do Paraguai foi totalmente arrasada, tanto que hoje o Paraguai é um centro de entrada de mercadorias, muitas das vezes contrabandeada até hoje, né? O exército paraguaio chamava o exército brasileiro de Los Macaquitos, e a gente foi lá e enfiou uma banana no rabo deles. E paraguaios, que vocês estão me ouvindo aí, brincadeira, tá, gente? Não fiquem chateados comigo. Ah, sim, gente, um abraço pro pessoal de Moçambique, de Angola, de Luanda, que estão assistindo a minha aula. Muito feliz. Os países da África de língua portuguesa. A galerinha tá vendo as aulas aí. Um abraço para vocês. Deixa aqui seus comentários. Beleza? O canal é internacional. Muito feliz, tá, gente? Muito feliz por isso. O Brasil, no pós-guerra, né, teve a sua dívida externa ampliada. O exército se fortaleceu, né, gente, como um grupo social. A luta abolicionista também cresceu. É isso que demonstra aqui, olha. Esse rapaz aqui, ele é um ex-escravo. E ele está vendo aqui, vamos supor, o seu irmão escravo apanhando. Então isso aqui transformou-se numa grande contradição no pós-guerra do Paraguai. Lá fora ele lutou pela liberdade. Aqui dentro não existia liberdade. Então, alguns integrantes do exército se transformaram em membros abolicionistas. Alguns integrantes do exército queriam participar da política brasileira, do poder político brasileiro, e isso foi negado a eles, o que gerou uma série de conflitos entre exército e Dom Pedro II. Muitas das vezes nem contra a figura central do Dom Pedro II, mas contra os seus representantes. E isso no futuro acabou interferindo no fim da monarquia. Ok? Então aqui, gente, você observa a questão do fim da escravidão. A escravidão chegou ao fim de forma gradativa e a escravidão, gente, chegou ao fim graças à luta do próprio escravo, graças ao movimento abolicionista, juntando a tudo isso a ordem capitalista internacional. Praticamente o mundo todo usando o trabalho assalariado e o Brasil na contramão disso. Chegou um momento que ficou inviável financeiramente você ter escravos. Era mais negócio você contratar 3 trabalhadores assalariados do que ter um escravo. Então é uma questão de matemática, ok? Então nós temos aqui, gente, a Lei Eusébio de Queiroz, 1850, uma lei contra o tráfico de escravos, tá? Então, a partir de 1850, ficou mais difícil trazer escravos para o Brasil, o que vai promover o quê? O aumento do preço dessa mão de obra, tá? Então, isso vai encarecer um escravo. Um escravo custando, vamos supor, 100 mil réis. 100 mil réis, gente, é muito dinheiro. Com 90 mil réis, você contratava 3 trabalhadores assalariados pelo resto da vida. E ainda sobrava 10 para você comprar um piano inglês e um fogão da Espanha. E um violino para sua filha lá de Portugal, né? Então era isso. Lei do ventre livre, lei sexagenária não servia para PN, para coisa nenhuma. Lei do ventre livre. A partir dessa data, todos os escravos que nascerem das suas mães escravas estarão livres. Isso não acontecia, gente. Não tinha nem certidão de nascimento. O moleque saiu da mãe, já ia embora, tchau. Não, ficava sendo escravizado. Lei sexagenária ou lei Saravia Cortegibe. Os escravos que atingirem 60 anos estão livres. A maioria não passava nem de 30 a 35 anos. Então foi uma lei criada somente para os senhores se livrarem dos seus escravos velhos e doentes, né? 13 de maio de 88, Lei Áurea. A princesa Isabel, a nariguda, assinou o fim da escravidão. Finalmente a abolição. Ai, professor, a heroína dos escravos. Não, gente, pelo amor de Deus.
A princesa Isabel, ela só assinou, só legitimou aquilo que já tinha acontecido nas ruas, aquilo que já estava consolidado. Vamos colocar aí, 90% dos escravos já estavam livres. Então, na prática, gente, ela não foi a heroína dos escravos. Ok? Então, não se iludam com a princesa Isabel. Tá? Não se iludam. Criaram ela como heroína. Tanto que hoje o movimento negro, ele exalta muito mais a figura do Zumbi dos Palmares. O Dia da Consciência Negra, né, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a galera falou: princesa, a senhora salvou os escravos, mas eu acho que a senhora acabou com o governo do seu pai. Porque os latifundiários eram um dos grupos políticos que apoiavam o Dom Pedro II. E aí esses latifundiários ficaram putos da vida com Dom Pedro II, como se a culpa fosse dele. Então, gente, aqui nós temos o fim da monarquia, o fim do governo de Dom Pedro II. O Dom Pedro II ele vai se indispor com vários setores da sociedade. Como eu acabei de falar, dos latifundiários, ele vai se indispor com a Igreja Católica, ele vai brigar com os militares. Perdão. Então você pode observar, por exemplo, essa charge aqui, gente. Com o início da República, vai haver a separação entre Estado e Igreja, né? E isso vai estar sendo previsto na Constituição. Então é uma mudança muito grande. Na época aqui, gente, o Dom Pedro II já era visto como uma pessoa velha, desinteressada, preguiçosa. Claro que isso está distante da realidade, mas era assim que ele era colocado nos jornais da época. Olha aqui, olha, 1887, a revista de Angelo Agostini, do italiano Angelo Agostini. O movimento republicano, gente, ele era muito forte em São Paulo, mas ele era muito fraco de forma geral, tá, gente? Aos 46 minutos do segundo tempo, os republicanos se encostaram nos militares para que surgisse a República. Mas ele sozinho não tinha força capaz de derrubar a monarquia. Porque o povo, gente, impressionantemente, o povo gostava um pouquinho do Dom Pedro II, tá? O cara já estava no poder há quase 50 anos. 49 anos, se não me falha a memória. A questão abolicionista. Os latifundiários ficaram putos com Dom Pedro II porque não receberam a indenização pelos seus escravos. Não todos, tá, gente? Alguns fazendeiros, alguns donos de escravos libertaram seus escravos antes da Lei Áurea, porque já estavam substituindo pelos imigrantes europeus. Depois eu irei falar aqui para vocês sobre os imigrantes europeus. Igreja Católica, aí teve uma onda com a maçonaria. O Dom Pedro II mandou prender 2 bispos, um de Belém e um de Olinda, lá de Pernambuco. Depois ele cancelou a ordem de prisão, mas aí já era. A Igreja Católica se afastou de Dom Pedro II. Então ele vai ficando sozinho, ele vai ficando isolado. E aí vem os militares, que vão se identificar com a filosofia do francês Auguste Comte, do positivismo, que aplica como princípios básicos a razão, a ciência, a ordem. Por isso que nós temos na bandeira do Brasil, gente, lá as palavrinhas lá, ordem e progresso. Isso é a influência do movimento positivista dentro do exército brasileiro. Então as ideias do francês Auguste Comte se encaixaram certinho com os princípios militares brasileiros. E os militares, Deodoro de Mendonça principalmente, vão no início, na manhã do dia 15 de novembro, de manhã, do dia 15 de novembro de 1889, tinham como principal objetivo tirar o primeiro-ministro de Dom Pedro II. O foco inicial, gente, nem era o Dom Pedro II.
Só que os republicanos chegaram lá e falei, galera, já que vocês vão tirar o primeiro-ministro, bora logo tirar o Dom Pedro II. E o Dom Pedro II, tranquilo, lá em Petrópolis, lá na serra, subindo ali a serra do Rio de Janeiro, escrevendo poemas, batatinha quando nasce esparrama pelo chão. E aí quando ele foi se despertar, né, já na tarde para a noite, os militares chegaram lá já com a ordem para ele deixar o Brasil. Colocaram praticamente uma arma no peito de Dom Pedro II. Dom Pedro, por favor, você pode deixar o Brasil? E o Dom Pedro falou, tá bom, já que vocês estão pedindo com essa educação, né? Então ele foi praticamente ameaçado, né? De ter a sua vida ceifada. Com toda a educação, logicamente. E aí surgiu a história da proclamação da República. Aí, gente, antes da proclamação da República, o baile da Ilha Fiscal. Vários puxa-sacos de Dom Pedro II estavam aí. E no dia 15 já estavam contra ele, né? Tá aí a Ilha Fiscal. Toda vez que eu vou no Rio de Janeiro, eu tenho vontade de ir aí para conhecer. Teve uma época que estava fechado para reforma e eu não pude visitar. Qualquer dia eu vou aí na Ilha Fiscal. Acho que no outro dia, após essa grande festa, o último baile da monarquia, né? Muita ostentação, muita lagosta, muito champanhe importado. Várias calcinhas e sutiãs foram encontradas aí. Fofoquinha da história. E aí, gente, no dia 15 de novembro de 1889, surgiu a Proclamação da República. Novamente, gente, não foi assim, não foi exatamente assim como está no quadro, né? Aqui no centro, Deodoro, Floriano Peixoto, a alta hierarquia. Não houve uma proclamação da República, gente. Houve, na verdade, a tua prova. Ela exige o teu pensamento crítico. A Sesgran-Rio trabalha muito com isso. Outras bancas também, mas a Sesgran-Rio trabalha muito com isso. O pensamento crítico do aluno nas questões. Então, gente, não houve uma proclamação da República. Houve, na verdade, um golpe militar. A história do Brasil, ela é cheia de golpes militares, às vezes até golpes civis também, tá? Por isso que está aqui entre aspas. Por que não houve a proclamação? Porque o povo não participou, porque as informações não foram sociabilizadas, não foram colocadas em público, como está sendo demonstrado aqui nesse quadro. Eu já vi esse quadro pessoalmente, ele está lá na Pinacoteca de São Paulo. Vocês de São Paulo, vocês podem visitar esse quadro aí, muito top. Top, top, top. São Paulo tem muita coisa da independência e da república, né? Não tá no Museu do Ipiranga. Tá lá na Pinacoteca. Então, gente, o povo assistiu bestializado, como disse um grande historiador, né? Então não houve ali a sociabilidade dessa mudança de sistema da monarquia para a república. E aí começou o governo de Deodoro de Mendonça e Floriano Peixoto, o que nós conhecemos como a República da Espada. Depois vem a República das Oligarquias, assunto para nossa próxima aula. Beleza? Então vamos ficando por aqui. Olha aqui o quadro de 1893. O quadro sempre é pintado bem, um tempo bem depois, né? Quem quiser, gente, quem puder dar uma força para o nosso trabalho e acompanhar nossas aulas aqui no canal, você pode adquirir a nossa apostila, tá? Eu fiz essa apostila juntamente com o professor Walter, de Geografia também, né? Porque essa parte aqui, gente, essa primeira parte, ela é muito mais voltada para o lado da história, né? E essa outra parte aqui, ela é muito mais voltada para o lado da geografia. Então, gente, o professor de História e Geografia fizeram essa apostila para vocês. 97 páginas, 150 questões gabaritadas. R$30 apenas. Está aí o número do professor, 91983080242, ou pelo Instagram aí. Manda em PDF, tá, gente? Para todo o Brasil. Pelo WhatsApp. prof._Rogério Silva. Não se esqueçam, gente. Inscrevam-se no canal. Aí o Instagram do professor.
Sigam lá o Instagram, toda semana tem dica de realidade brasileira para vocês. Valeu, galera! Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Próximo sábado a gente se encontra. Fui!